Olá, aquarianos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Infate. Se você chegou por aqui e quer saber algo, um caminho, uma orientação, uma mensagem dos oráculos para você, eu agradeço pela sua presença, por você estar aqui. Ou se você quer saber também, né, alguma informação sobre algum aquariano que você está lidando, pode ser que você veja alguma mensagem de como lidar com essa pessoa ou com esse problema com essa pessoa, né, até o final do vídeo. Peço para você, por gentileza, para a gente trocar. Eu estou aqui, né, fazendo a leitura para vocês de todo o meu coração. Então eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem ou se inscrevam no canal. Isso é muito importante para mim, para o crescimento do canal que começou agora há pouco e para a gente poder fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Muito obrigada. Vou puxar aqui com o baralho de Delfos um assunto dessa mesa para a gente começar e vamos abrir então a mesa para os aquarianos nesse mês de julho de 2025 ou no momento que você chegar até esse vídeo. Vamos lá, mesa aberta para os aquarianos. E já pulou aqui a paz em suas mãos. Mais uma, por gentileza. Na verdade, quero duas, então, se puderem vir duas, eu agradeço. E vieram duas, muito obrigada. O triunfo e a vaidade. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí direitinho. Fundo de deck, a inocência. Então, vamos lá. Eu vou já embaralhando o baralho cigano, como de costume, para já poder ir pegando a energia dessa mesa e contextualizar ainda mais essas informações que já caíram pra gente. Vamos lá. A inocência de fundo de deck e a paz para iniciar a mesa. Talvez alguma questão, né, porque eu vejo aqui a paz com a vaidade, muito aquela frase de quero ter paz e não ter razão, porque a razão, ela é muito da vaidade, né, de você querer ter razão. Então isso veio muito na minha cabeça, por isso que eu dei um pause aqui para falar. Porque eu acho que é uma questão que só você, que aqui em suas mãos, para você conseguir resolver essa questão triunfando, né? Porque aqui tem a carta do triunfo e ele está nas suas mãos. Eu acho que você está entre a razão e a paz, sabe? Entre a paz e a razão. E vamos ver mais, porque tem a inocência no fundo do deck. E isso me traz a síntese dessa questão. Então eu preciso de mais informações para entender sobre o que a gente está falando aqui. Tá? Vou perguntar ao baralho cigano mais informações sobre esse assunto, sobre o que a gente está falando aqui que está nas mãos do aquariano. Por gentileza. O que está nas mãos do aquariano? O coração está nas mãos, aquário. Tá com o coração nas mãos? Eu tinha um coração aqui desenhado nas mãos, mas já sumiu. Uma tatuagem muito antiga. Que era muito sobre isso, sabe? Tá sempre com o coração nas mãos. Que eu acho que fala muito sobre você ser você tá sempre... Cara, exatamente isso. Tá sempre entre a paz e a razão. Você sempre querer, talvez, fazer um equilíbrio dessas coisas para caber nas situações, na vida das pessoas. E eu acho que é muito simbólico, né? Essa tatuagem que tinha aqui na minha mão. Tem só um tracinho aqui, eu acho que nem dá para vocês verem. Já sumiu completamente, quase. É muito sobre, não, cara, você não precisa mais disso, você amadureceu e agora você sabe desse dia entre a paz e a razão, você não precisa mais ficar nessa corda bamba, sabe? Porque a paz e a razão, eu não vejo elas andando juntas, quase, veja bem, quase nunca, isso não quer dizer nunca, tá? Mas eu acho que são escolhas e cada escolha tem uma renúncia, né? E quando a gente está falando de sentimentos, ele fica nessa balança louca, nessa corda bamba, né? Que você... para resolver alguma questão, algum relacionamento, algum sentimento, algum problema que envolva uma pessoa que você gosta, enfim, você precisa abdicar de certas coisas e fazer outras escolhas, né? E aí você tenta caber no mundo do outro, você tenta caber nas decisões do outro, e às vezes você fica com medo de dizer não, às vezes você fica com medo de dizer o que você sente, o que você quer de verdade.
E aí você fica nessa corda bamba, sabe? E tá nas suas mãos. Então vamos ver mais o que a gente está falando aqui. No que é essa situação que está nas mãos do aquariano? O chicote. Mais o que, por gentileza? Me dá mais informações sobre a situação, por favor. Por gentileza, mais informações sobre essa situação que está nas mãos do aquariano, que está aí com o coração nas mãos, precisando movimentar. As pedras, mais uma, por favor. Obrigada. A morte, o caixão e fundo de deck. O cavaleiro, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente estava, falando que o aquariano está aí com um sentimento muito importante nas suas mãos. Esse chicote, ele me traz aqui uma movimentação de energia, Você precisando movimentar essa energia da decisão, essa energia de resolver esse problema. Talvez aqui, com a inocência de fundo de deck, esteja falando sobre você precisar de mais informações, que talvez você tenha alguma coisa que você não saiba, ou talvez, você precise de um pouco mais de malícia para resolver essa situação. Tá aqui a carta do chicote pedindo para você movimentar algo, então... E essa carta aqui, eu gosto assim, quando eu tô jogando, gente, todos os decks, por exemplo, eu posso ter vários baralhos ciganos, mas todos eles são diferentes uns dos outros, as imagens, os desenhos. E, poxa, o desenho não tá aqui à toa, tudo tem um significado. E nessa carta em específico tem uma lua aqui no fundo, Então a lua, ela me traz muito do oculto, ela me traz muito da magia, ela me traz muito do que você não sabe, ela traz muito dos seus medos, seus anseios, seus desejos, enfim. Nesse caso, eu acho que aqui a gente está falando muito sobre algo que você precisa saber, com a carta da inocência, que você precisa procurar saber, que você precisa movimentar para poder decidir, algo aqui, algo que está no oculto, algo que você não sabe. Então, eu acho que você precisa fuçar um pouco mais. As pedras, elas me trazem esses problemas no caminho, esses pequenos detalhes que você precisa passar por cima para chegar lá na frente, que tem um sol brilhando lá atrás, para você. E o caixão aqui na morte, eu acho que está falando sobre transformar esses sentimentos, ou essa situação, ou algo que precisa ser encerrado e precisa ser reiniciado, pode estar falando disso também. Com o cavaleiro de fundo, tem uma movimentação, ela é rápida, junto com o chicote, é uma energia, é uma ação, é um movimento que você está fazendo e que precisa real de ser feito. Até muito porque, através da carta da vaidade, eu acho que a gente fala muito sobre algo que vai fazer você se sentir melhor, algo que você precisa, algo que você busca, algo que é importante para você. Então, a gente está falando de algo aqui que a gente não sabe o que é ainda, mas é uma informação que vai estar nas suas mãos, E que é sobre alguém ou algo que você tem sentimentos e que você está entre ter paz ou ter razão. Eu não vou puxar outro baralho agora. Eu vou puxar, como eu puxo de costume, as cartas de fundo, tá? Para a gente entender a história que o baralho quer contar, tá bom? Então, como eu disse, tem o cavaleiro pedindo ação, movimento, dizendo que algo você vai começar a fazer algo que vai trazer, na energia desse chicote aqui, alguns sentimentos à tona, alguns problemas que você vai ter que enfrentar, alguns encerramentos que tanto faz, seja de decisões que você vai tomar aqui, fecham alguma situação, resolvem alguma coisa para trazer outras coisas novas para você, com a foice, dizendo mesmo que você precisa resolver isso, fazer essa limpeza, tirar talvez coisas que estão atrapalhando do caminho e dar uma limpada nessa situação para você entender o que está acontecendo aqui. A montanha dizendo que de repente tem alguns bloqueios aqui que precisam ser removidos, por isso a foice, por isso o chicote, por isso as pedras, que são pedras no seu caminho, a montanha que traz esse certo bloqueio, que traz uma dificuldade, Traz uma dificuldade. Mas a gente pode estar falando de justiça aqui também, A árvore, que está trazendo aqui um crescimento com a montanha antes e a foice, eu acho que a gente está falando aqui sobre algo que impede o seu crescimento ou o desenvolvimento dessa situação. Alguma coisa está bloqueando o crescimento dessa situação, que não está deixando você colher os frutos e ter esse triunfo aqui. Os pássaros talvez sejam sobre outras pessoas. Outras pessoas estão bloqueando o seu crescimento, outras pessoas estão bloqueando você de ter essas informações que você precisa, algo que foi dito, algo que está sendo falado ou que você precisa que seja comunicado. E o sol.
Algo que precisa ficar claro, revelado, que está turvo ainda com os ventos. Tá vendo que os ventos, nos outros baralhos ciganos, é até as nuvens. Ele meio que encobre o sol. Então, você não está vendo alguma coisa aqui que precisa ser vista, tá? Tem alguma coisa que você precisa movimentar para poder ser vista. Alguma coisa que vai trazer de volta a segurança de uma relação sua, que não está, nesse momento, muito bem das pernas. Alguma informação que você precisa colher, de novo, algo que foi ocultado de você e que pode ser sobre um homem ou sobre você e esse homem, um casal. Um desgaste aqui, algo que foi perdido por alguém que tomou de você e alguém que era seu amigo. Tá tudo aqui, tá? Eu tô lendo que tô puxando de fundo do deck, tá? Eu vou parar, senão eu vou puxar o baralho inteiro, aí vai ser uma mesa real aqui dessa situação. Vamos lá. Eu vou até recolher essas cartas aqui, porque eu vou deixar só as principais na mesa. Eu vou puxar outro baralho. Vou puxar o tarô para poder entender que situação é essa. Né? A gente está falando então de um casal, de uma relação, tá? Vamos lá. Alguém escondeu alguma coisa de você, mas você vai conseguir essa informação, porque aqui em cima tem em suas mãos e tem o triunfo. E você vai saber o que fazer com essa informação. Você vai conseguir essa informação. Você vai precisar movimentar aí umas pedras, falar com algumas pessoas, talvez com um amigo que vai te ajudar e vai trazer essa informação, porque você não está sabendo de algo que você precisa saber, tá? Vamos ver aqui do que a gente está falando. Vou pedir para clarificar em suas mãos. O que está nas mãos do aquariano, por gentileza? Pajem de paus. Mais uma para clarificar o pajem de paus, por favor. O que está nas mãos do aquariano? Pajem de paus. 8 de paus. Alguém vai te trazer uma informação real. Alguém vai trazer para você algo concreto, algo que foi feito, algo que vai chegar bem rápido até você. É isso que vai estar nas suas mãos, tá? E a gente já sabia, né? Estou só confirmando. Vamos ver aqui a vaidade, que no caso seria a razão. Ter paz ou ter razão? 2 de espadas, algo que você não queria ver, algo que você estava se negando a ver, de novo. Algo por vaidade, talvez, porque você não acredita nessa informação. Isso fere o seu ego, talvez. Isso te deixa em dúvida e você fica desestabilizado aqui com as pedras, né? E se sente acuado com essa informação que você talvez até imagine o que seja. Aqui, com esses 2 de espadas, está meio que talvez você sabe o que é, mas você não quer ver. Você não quer ver. O que a gente está falando aqui, baralho? Tarô, o que a gente está falando? É sobre o quê? Isso que o aquariano finge que não está vendo, vamos dizer assim. É sobre o que essa situação? O que é isso que a gente está falando? Qual o assunto? O que o aquariano vai ter que resolver aqui? É sobre o quê? Me dá mais informações sobre esse assunto, por favor. Três cartas. 7 de ouros. Rei de ouros. 6 de copas. Alguma coisa muito importante ou alguém muito importante que você sente falta é alguém do seu passado, talvez, tá? Alguma coisa que foi feita, que foi plantada lá atrás, que é muito importante. Talvez aqui a gente esteja falando sobre a energia masculina, não quer dizer que seja homem ou mulher, mas alguém que tem uma energia mais de ação, alguém que tem uma energia mais racional. Pode ser alguma coisa relacionada a dinheiro, ou alguém que tem uma boa condição financeira, algo que foi dado a você. E isso está no passado. Vamos pegar mais informações. Quem é esse rei de ouros aqui? 9 de ouros. Pajem de espadas.
alguém muito bem relacionado, vamos dizer assim, alguém que teve poder de influência sobre você, na sua mente, nos seus pensamentos, alguém que você ouve falar, alguém que você costuma pensar de vez em quando. Mais o que sobre esse rei de ouros? O que foi feito com esse rei de ouros? Qual o assunto? O que aconteceu aqui? Estou tentando fazer o link, mas são muitas informações. O que tem a ver esse rei de ouros com essa informação que aquariano vai ter nas mãos para resolver e triunfar? Vai movimentar uma energia, vai ter alguns obstáculos e tem aqui uma transformação. Talvez a gente esteja falando sobre um sentimento do passado que vai se regenerar. Mas como a gente disse aqui, vou ter paz ou vou ter razão? Talvez seja alguém do seu passado que vocês tiveram alguma relação, e não estou falando de amoroso, tá? Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um chefe, alguém que você teve um contato no passado, vamos dizer assim, e você ficou com algum ressentimento por conta desse coração nas mãos aqui que eu disse, né? E o chicote do lado dos sentimentos, algum auê deu aí com essa pessoa do passado, mas era uma pessoa que, como eu vi, provavelmente a gente está falando de um homem, provavelmente a gente está falando de alguém que é muito bem resolvido na vida, alguém bem estável financeiramente falando, alguém que pode ter te dado alguma coisa, a gente pode estar falando de alguma coisa de valor, mas a gente está falando aqui que é alguém que você sente falta, que você pensa de vez em quando, e lá, como eu tinha tirado antes no baralho cigano, só para a gente recapitular, tá, gente? Para a gente não se perder. A gente estava falando aqui de alguém que foi seu amigo, alguém que fez, que tem alguma informação que não te passou no passado, e a gente botou aqui, lembra, o Cigano e a Cigana, um livro, algo foi ocultado de você nessa relação, e pode ser isso, pode ser um amigo, pode ser um chefe, pode ser um parente, mas pode ser alguma relação que você teve. E alguma coisa essa pessoa não te contou, e agora você vai ter essa informação nas mãos e você vai ficar meio assim. Entende? Acho que é isso. Mais informações. Por favor, a gente está falando sobre o quê? Daqui no chicote. Clarifica o chicote, por favor. O chicote. O que foi isso aqui que mexeu com o coração do aquariano? Esse chicote. Que energia foi essa que mexeu com o coração do aquariano? 3 de copas. Entendi. Mais uma, por gentileza. 3 de copas. Clarifica o 3 de copas. 10 de ouros. Talvez... Mais uma. Por favor, clarifica o 10 de ouros. 9 de espadas. Tá. Talvez essa relação que você teve no passado foi encerrada por conta de assuntos familiares dessa outra pessoa. Talvez essa pessoa tinha um outro relacionamento escondido, ou você vai descobrir que essa pessoa tinha e você não sabia. Talvez seja isso. Para um outro grupo de aquarianos, a gente pode estar falando aqui sobre você ter querido nossa gente, me perdoa, ter querido uma família, ou algo mais a fundo, ou algo mais concreto com essa pessoa no passado e não conseguiu, né? Talvez por intercessão de outra pessoa, talvez porque essa pessoa teve um caminho diferente do seu, e aí você se sentiu meio que abandonado com isso, e você agora está preocupado com isso, você vai ter um pouco de ansiedade, vai ter uma preocupação, talvez você tenha sonhos, enfim, com isso, essa carta fala muito sobre isso. E eu acho que a gente está falando aqui realmente de alguém do seu passado que vocês encerraram uma relação
enfim, qualquer área da sua vida, mas que essa pessoa você queria ter levado adiante, talvez não tenha saído do seu controle, vamos dizer assim. O caixão, clarifica o caixão, por favor. Caixão. O que é essa transformação, esse fim, esse recomeço? O caixão, clarifica o caixão, por favor. Para o aquariano. 6 de espadas, a temperança. É você realmente levando essa informação, essa relação ou essa condição para um lugar melhor, deixando para trás o que não serve mais e trazendo aqui um equilíbrio. Talvez aqui da temperança a gente esteja falando realmente de algo que chega até você, algo que você recebe com uma clareza de informações, né? E que você vai pegar isso e vai pensar, eu levo isso para um lugar melhor. Eu transformo isso em uma coisa boa, sabe? Talvez seja uma informação que você não vai receber muito bem, né? Algo que você não sabia, talvez. Aí a gente esteja falando sobre essa pessoa ter, né, corrido outros caminhos depois de você, naquela época, e você não sabia informações dela, você não sabia disso. E talvez isso já estivesse acontecendo enquanto vocês estavam juntos em qualquer área da vida, tá, gente? Você não sabia e você vai ficar um pouco preocupada com isso, mas você vai levar essa informação para um lugar melhor do tipo, olha aqui a paz, né? Eu quero paz no meu coração, eu vou conseguir levar isso para um lugar melhor, vou ter paz no meu coração, vou enfrentar essa situação aqui, não vou causar um problema com isso, sabe? O 9 de paus aqui dizendo, né, que vão ter alguns sentimentos turbulentos, mas que você vai levar realmente para um lugar melhor, né? O 9 de copas dizendo, né, quantas coisas boas vocês tiveram, então leve isso da melhor forma possível. E aqui eu vou pegar aqui as cartas de baixo aqui do outro baralho que já estava aqui na mesa para a gente complementar. Depois da inocência, né, do que você não sabia, tinha aqui as dores de amor. Coisas que foram, né, dolorosas para você no passado com essa pessoa ou que vão trazer algum desconforto para você agora. A lua, de novo, as coisas que você não sabia, né? A colheita, você colhendo aí essas informações, chegando até você. Proteção. Você querendo se proteger. Você querendo se cuidar. Não levando essas informações para um lugar ruim do coração, né? A determinação. Você resolvendo esse problema, triunfo ali em cima, lembra da carta do triunfo? A movimentação do chicote é a sua determinação agora e a reconciliação. Talvez você converse com essa pessoa sobre isso, resolva alguma coisa sobre isso e a escolha, isso está nas suas mãos de novo, é uma escolha sua, tá? Eu vou pegar um conselho do tarô de Kier para a gente poder encerrar essa mesa, que já está muito grande, mas em tese, é isso. Alguém aqui que pode ser, sim, pode ter uma energia mais masculina, como eu disse, pode ser alguém mais racional, mais prático, mais ativo, ou seja um homem, enfim, encaixa no seu momento, que fez parte do seu passado e não faz mais, né? Você vai estar tendo informações sobre essa pessoa, né? Isso vai te causar, vai trazer aí uma falta, uma saudade, vai mexer, vai deixar seu coração nas mãos, né? Vai trazer um fluxo de sensações aí para você nesse momento, né? Algumas preocupações, vai te deixar pensativo, mas vai trazer algumas transformações para você, coisas que você não sabia que de repente estavam acontecendo enquanto acontecia essa relação na sua vida, ou que aconteceram um pouco depois e tem relação com você e essa pessoa, e que você não queria enxergar, que mexiam com a sua vaidade, né? Talvez isso vai trazer algumas respostas para você que você vai ser meio que obrigado a lidar com elas, mas você vai decidir levar isso para um lugar melhor, porque isso precisa ser equilibrado, isso precisa ser... Já que essas informações estão chegando, te trazendo clareza, você não vai criar um inferno com isso, sabe? Isso não vai trazer uma guerra para você. Vai te trazer paz, porque você finalmente vai saber de informações que você precisava, que vão encaixar peças para você. E essa pessoa era uma pessoa que trazia para você coisas boas, que te trazia
talvez uma situação de vida um pouco melhor que te deu ou presentes ou coisas que foram boas para você, que você pôde aproveitar disso, colher disso junto com essa pessoa, uma pessoa que você sente falta, uma pessoa que você pensa, né? E que você vai conseguir levar ou elevar o nível dessa relação, dessas sensações, desses pensamentos para um lugar melhor, finalmente crescendo mentalmente, emocionalmente e trazendo aí para você um equilíbrio de emoções quando as coisas não estavam muito bem resolvidas na sua cabeça quanto a essa pessoa, tá? Conselho final quanto a essa situação para o aquariano, o que eu quero saber aqui é nos próximos dias, sabe? Um futuro próximo em relação a isso, com essa pessoa e essa situação. Por gentileza. Um futuro próximo. O imperador, o desconsolo, a sacerdotisa, e caíram aqui mais duas, agora que eu vi. O assessoramento e a imperatriz. Olha, o imperador, a imperatriz e a sacerdotisa na mesma mesa. Fundo de deck, a premeditação. Algo que você já imaginava, de novo, algo que você já premeditava. O imperador e a imperatriz, vocês dois aqui na mesa, tá? E é sim uma pessoa que teve grande poder na sua vida, tá? Que te trouxe um desconsolo, preocupações, que te trouxe ou vai trazer com essas notícias que você vai ficar sabendo, uma certa ansiedade, vamos dizer aqui, assim. A sacerdotisa pede para que você, mais uma vez, né? Olhe para a sua intuição, olhe para dentro de você, porque você vai ficar dividido entre o bem e o mal, o que fazer, vou criar um inferno ou vou levar isso para um lugar melhor, sabe? A sacerdotisa, ela sabe, ela olha para dentro de si, ela silencia, ela cala, ela se escuta, tá? Ela é muito inteligente e espiritualizada, ela vai entender a evolução desse processo, então você vai evoluir nesse processo, é uma grande lição que eu estou vendo aqui na sua vida, tá? Você está sendo assessorado, você está sendo acompanhado pela espiritualidade, principalmente estando do lado da sacerdotisa. Isso é uma lição muito e um tanto quanto espiritual, tá? Vamos dizer assim. Algo para o seu crescimento, algo para as suas realizações, algo para você evoluir. Depois da premeditação aqui, a gente tem o hierarca, que representa aqui o hierarca. Gente, esse baralho novo fica lembrando. O hierarca é o hierofante, tá certo? O Papa, tá? Então vamos lá. Aqui os seus princípios, o seu canal direto com Deus, com os céus, com o espiritual, com a voz da razão, de novo, que vai trazer paz ou razão para você. Você vai decidir, você vai ouvir a sua voz interior. Tá bom. A comunhão, desculpa, a gente estava falando aqui com a minha filha. A comunhão, isso vai trazer para você uma comunhão com o seu espiritual, com você mesmo, ou com essa pessoa, né? Deixa eu botar para meditação aqui. O regresso, né? Esse assunto voltando para a sua vida, te fazendo enfrentar esse assunto novamente. A consumação, para finalizar essas questões, tá? Para resolver essas questões. E, de novo, trazendo aqui ó, a temperança para o equilíbrio dessa situação, a clareza dessa situação. E a gente está falando aqui também sobre algo que pode se transformar ou tenha sido uma grande amizade, tá bom? E que trouxe incertezas, está aqui. Algo que você quis muito com a avareza, recapacitação, você se recapacitando para talvez pensar sobre esse assunto. O diabo aqui com a carta da paixão. Talvez houveram algumas coisas, né, que não foram tão legais assim, manipulações, mentiras, talvez, e trouxe algumas indecisões, você não soube escolher o lado bom dessa situação. Pense sobre isso e aqui no fim das contas eu acho que a solução é: pensa com o coração, abra sua mão, estenda sua mão, estenda o seu coração, olhe para dentro de si, escute as suas intuições, mas leve os seus sentimentos para um lugar melhor, tá? Porque isso é muito fácil de virar um inferno na sua vida, mas isso só depende de você. Só você pode levar isso para um outro patamar, tá bom?
Beijo.